Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Verso 5. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando semelhantemente aos homens. Será que você pode fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos nessa manhã? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa vida para o Senhor. Pai, fale aos nossos corações, usa a minha vida, que cada palavra liberada aqui possa ser realmente uma semente lançada em terra boa. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com vocês, e o tema da minha mensagem é a mente de Cristo. Será que você pode falar comigo isso? A mente de Cristo. Fala assim, eu tenho a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala para mim e para você, no verso 5, é muito claro, ele fala, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Como a Sam falou aqui, eu nem comentei essa verdade, mas ontem eu estava pensando a respeito exatamente sobre isso. Gente, hoje nós vivemos numa sociedade que a gente pensa muita coisa e muita coisa louca. Hoje tem cada ideia que você fala assim, não é possível que as pessoas estão pensando nisso. Não é possível que a pessoa teve uma ideia dessa. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Gente, esses dias eu vi um vídeo que eu falei para a assustador. Se você tem um desses em casa, está tudo bem, mas eu vi alguém que comprou um robô, que é um cachorro, gente. O cachorro dele agora é um robô. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa está pensando, Jesus? Se você tem um robô em casa, não tem nada não. Se é aquele que limpa ainda, melhor ainda, né? Amém? Tem as donas de casa aí, aleluia. O seu robozinho que limpa lá. Mas, cara, pensamentos que você olha que num primeiro momento são até inocentes, pensamentos que você fala assim, isso aqui, pastor, não tem nada a ver, né? Já ouviu essa expressão, não tem nada a ver. Não, pastor, esse tipo de pensamento, Mas, gente, hoje se nós pararmos para pensar algumas verdades que o mundo está nos apresentando, alguns princípios de verdades que ele tem nos apresentado, eu digo que são sofismas, são mentiras contadas como verdades. Quando nós paramos para analisar tudo aquilo que nós temos visto, pensamentos, um modo de pensar, e isso é muito claro para mim e para você, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo fala para mim e para você. Rogo-vos, pois, irmãos, verso 1 e 2, que apresentem os vossos corpos de maneira santa e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Paulo, ele fala para mim e para você que nós devemos, e ele escreve também a carta de Filipenses, eu vou trazer daqui a pouquinho para você isso, eu tenho alguns poucos minutos, mas fica comigo. Paulo escreve tanto a Filipenses quanto a Romanos que nós precisamos ter a mente de Cristo. E quando eu falo sobre a mente de Cristo, eu falo de, gente, uma mente completamente transformada, uma mente que começa a viver realidades sobrenaturais, vocês estão comigo aqui nessa manhã? Uma mente que começa a pensar outros tipos de pensamento, outras realidades, outras verdades, outros princípios que não são os mesmos princípios do mundo. E quando Paulo fala para mim, tanto em Filipenses quanto em Romanos 12, 2, ele fala assim, mas transformai-vos. Ele fala assim, não se amoldem, não se deixem entrar nesse padrão do mundo. Não se deixem ser levados por esses tipos de pensamentos, por esses tipos de verdades, essas mentiras escondidas como verdades. Não deixe que esses pensamentos do diabo entrem na sua mente. Ele fala assim, antes disso, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra você já conhece, eu já falei aqui para você, mas é metanoia, é transformação de mente, é restauração, mudança de mente. E quando Paulo fala a mesma coisa aos Filipenses, ele fala para essa igreja, eu preciso que você entenda isso. Ele fala assim, ei gente, que o modo de pensar de vocês, ou seja, que a mente de vocês, que os seus pensamentos sejam a mesma que a de Cristo. Quando nós pensamos na mente de Cristo, eu preciso que você entenda essa verdade nessa manhã. Quando eu falo com você sobre termos uma mente de Cristo, é uma mente completamente diferente da nossa. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Quando eu falo sobre ter a mente de Cristo, estou falando de uma transformação de mente completa. Não é uma meia transformação. Jesus transforma a minha mente, mas só metade dela. A gente gosta de fazer isso, entregar a vida para Jesus, mas entregar só a metade. A gente gosta de entregar a nossa vida, mas não, Deus, os meus sentimentos não, os meus pensamentos não. Deixa eu pensar do jeito que eu penso. Não, pastor, nasci assim, vou morrer assim. Deixa os meus pensamentos, é desse jeito aqui.
Gabrielo, né? Está repreendido, irmão. Você não vai viver essa realidade, por quê? Porque constantemente a palavra nos confronta a uma mudança. Quando nós encontramos a verdade do Evangelho, e o próprio Paulo fala isso, e Cristo também, o Evangelho que para o mundo é loucura, para nós é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do grego e depois do judeu, dos gentios, para que nós possamos hoje viver uma realidade de vida. Eu falo para você nessa manhã que nós precisamos ter a mente de Cristo. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Amém. Nós precisamos entender que constantemente Cristo nos chama para viver uma realidade de transformação da nossa mente. Transformação de padrão, transformação de verdade, transformação até mesmo de intenções. Eu vou falar com você aqui. Mas antes disso, deixa eu te dar um contexto dessa igreja, a igreja de Filipe. Paulo escreve essa carta aos filipenses, provavelmente alguns estudiosos falam isso, historiadores, que Paulo envia essa carta 10 anos depois da primeira visita dele. E 30 anos depois que Cristo já foi assunto aos céus. Então essa igreja vive uma realidade onde Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa por Filipe, prega a verdade do Evangelho, mas 10 anos depois, tanto que se você começa a ler a carta, ele fala sobre uma igreja que tem bispos, uma igreja que tem uma liderança sólida, ou seja, uma igreja de mais de 10 anos. A gente vai fazer 1 ano, gente, meu Deus, estamos nascendo ainda, né? Estamos um bebezinho na fé, mas a gente já tem aqui a galera que está se desenvolvendo, tem os líderes já, para honra e glória do Senhor Jesus, daqui a pouco vão ter pastores aqui, aleluia, glória a Deus, gerados aqui, nessa casa. Mas Paulo fala para eles, ei, calma aí, vou falar com vocês, igreja pronta, de 10 anos. Cara, vocês precisam manter a mente igual à mente de Cristo. Vocês precisam renovar constantemente a sua mente. Vocês precisam voltar a sua mente, o seu coração, suas intenções para o Senhor. Só que um fato importantíssimo dessa carta, gente, Filipenses 2, a carta de Filipenses, Paulo estava preso. Quem sabia disso? Pastor, não sabia que Paulo estava preso. Foi preso várias vezes, mas dessa vez ele estava em Roma, preso, escrevendo essa carta. Paulo tendo todos os motivos para não estar pensando na igreja, porque eu não sei se você já foi para a cadeia, irmão. Eu já fui buscar a gente na cadeia, meu Deus, é ministério pastoral, é ofício, é do ofício. Meu Deus, pastor, é. E não foi cadeia, foi jail que eu fui. Ou seja, foi na América, só para você saber. Para de falar antes que a galera descubra. Não foi daqui de Nova York não, gente. Falar da Flórida. Glória a Deus, aleluia. Mas a pessoa mudou de vida, amém? Aleluia. Mas é muito certo a palavra ao falar para nós que Paulo estava na cadeia. E em Filipenses 2, Paulo na cadeia, escreve essa carta aos filipenses. Paulo estava tão preocupado com essa igreja, que ele fala assim, meu Deus, minha cabeça nem está nas minhas preocupações, está nessa igreja, deixa eu escrever para eles. E a palavra fala para a gente que Paulo então começa uma série de instruções, ele começa com ações de graça, você consegue ver isso no capítulo 1, você vai ler na sua casa esse texto, eu creio em nome de Jesus. Mas a palavra fala para mim e para você, no capítulo 2, que Paulo começa dando essa instrução, não só para a igreja da época, mas também para nós hoje. Ele começa trazendo essa verdade, abre aí, Filipenses 2, a partir do verso 1, olha o que a palavra fala para mim e para você. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, olha o que Paulo fala, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só Espírito, uma só mente. Essa igreja estava passando por perseguições, você consegue ver isso em Filipenses 1, verso 18. Assim como Paulo, eles estavam passando por perseguições. Paulo estava preso por quê, pastor? Porque estava pregando o evangelho. Hoje a gente nem prega o evangelho direito, né? E você está aí reclamando. Perseguição, pastor, meu Deus do céu, calma meu filho, nem começou ainda. Paulo estava preso, ele fala para essa igreja aí, não se desesperem. No meio de tanta aflição, no meio de tanto desespero, no meio de tanta coisa, deixa eu falar uma coisa para você, mantenha-se firme, mas para que você se mantenha firme, você precisa ter a mente de Cristo. E hoje eu falo com você sobre termos a mente de Cristo. E ao falarmos sobre a mente de Cristo, Paulo começa a trazer várias realidades. A primeira realidade de quem tem uma mente de Cristo, vive essa realidade. Quem tem a mente de Cristo, e nós vamos ter a mente de Cristo a partir de hoje, amém, igreja? Amém. Nós, como igreja do Senhor, assim como a igreja de Filipenses, nós vamos viver essa realidade de termos a mente de Cristo. A primeira realidade sobre termos a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo anda em unidade. Quem tem a mente de Cristo
ele sente a necessidade de andar em unidade. Por isso que eu amo quando a gente olha essa passagem, no verso 1 ele fala, portanto, se há algum encorajamento que eu posso dar para vocês, algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição, ele fala assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Modo de pensar. Irmãos, quando nós falamos ter um modo de pensar, é a mesma maneira que nós pensamos. Por isso que eu amo quando a gente está aqui na igreja, igual a gente lançou esse projeto do telão, gente, é mais do que a gente está aqui arrecadando um dinheiro para comprar um telão. Mas é o mesmo modo de pensar. Cara, a gente pensa nas pessoas que vão entrar por aquela porta. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? A gente pensa em cada vida que está sendo alcançada pela internet. Será que você pode aplaudir a vida da nossa igreja online? Hoje são mais de 200 mil pessoas por mês que nós alcançamos. Gente que talvez você nunca vai ver. Mas quando você entende, meu Deus, nós precisamos fazer isso. Você pensa do mesmo modo. É uma igreja que anda em unidade. Ele fala para essa igreja, ei, vocês querem viver o sobrenatural do Senhor, vocês querem viver coisas extraordinárias, comecem fazendo isso. O mesmo modo de pensar. Por isso que às vezes, eu amo quando a gente tem gabinete, que a gente consegue alinhar os pensamentos, né? Toda semana a gente está aqui com os nossos líderes, a gente se encontra. Toda semana nós temos o nosso GC, porque a gente está ali, o mesmo modo de pensar. Como é que a gente pensa? Como é que a palavra fala para nós pensarmos? Como é que Jesus pensaria? Vocês estão comigo aqui, gente? Hoje eu falo com vocês sobre termos a mente de Cristo. E a primeira verdade que Paulo fala é, ei, nós precisamos andar em unidade. Unidade no modo de pensar. Mas ele continua, unidade no mesmo amor. A gente precisa amar as mesmas coisas, gente. Paulo, ao falar com essa igreja, no capítulo 2, no versículo 19 a 21, ele fala assim, ei, eu quero muito que Timóteo chegue aí. Eu quero muito, sabe por quê? Porque nessa igreja não tem ninguém, você pode abrir lá, ninguém que busque os interesses de Jesus. Todos estão buscando seus próprios interesses. Paulo está falando isso para uma igreja, não é para crente, ou não, né? Sei lá. Está falando para crente aí na igreja. Nessa igreja aí não tem ninguém interessado nos interesses de Jesus. Eu quero que Timóteo chegue para eu ter boas notícias, para ele mudar o modo de pensar de vocês, para ele mudar essa realidade, trazer para vocês a mente de Cristo. Por isso, nessa manhã, eu quero declarar mesmo, a nossa mente sendo transformada pelo Espírito Santo, a nossa casa sendo transformada, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo Espírito. Irmãos, quando nós andamos em unidade, por isso que nós precisamos entender, a mente de Cristo gera em nós essa unidade. Não tem como a gente estar andando aqui, vou dar um exemplo para você, sabe por que o mundo faz o que faz? Sabe por que o diabo faz o que faz lá fora? Porque está todo mundo numa mesma unidade, no mesmo pensamento. Quando a gente fala sobre uma agenda, quando a gente fala sobre tudo isso, talvez, ai pastor, meu Deus, é sério irmão, quando a gente fala sobre isso, são várias pessoas com o mesmo modo de pensar, é unidade lá fora. Se o reino das trevas anda em unidade, Paulo fala assim, se lá no mundo eles estão andando em unidade, por que nós como igreja de Cristo não andaremos em unidade? Primeiro, comece no mesmo modo de pensar, o mesmo amor, nós precisamos amar as mesmas coisas. Talvez você está vindo para a igreja, você não está andando em unidade, talvez você está amando coisa que a gente não está amando. Talvez você não está feliz na igreja, porque você está buscando coisas que a igreja de Cristo não está buscando, meu filho. Posso ouvir um amém aqui? Estou pregando, hoje é domingo. Uma palavra para a igreja hoje, amém, gente? Amém. A palavra é para mim e para você. Nós precisamos andar em unidade. Eu falo com vocês sobre termos a mente de Cristo. Paulo ele fala assim, ei, uma mesma mente, um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um mesmo espírito. Quando nós estamos no mesmo espírito, sabe o que acontece? O que constantemente acontece aqui na igreja, eu fico tão feliz quando isso acontece. Eu trago uma palavra aqui, na semana passada, o Guilherme e a Elisa, acabou o culto, ele falou assim, pastor, você acredita que eu estava pensando nisso essa semana? Eu estava falando com a Elisa, eu estava orando, e o Senhor pregou exatamente... Irmão, sabe o que é isso? Unidade, um mesmo Espírito. A gente está aqui, um mesmo Espírito, não, pastor, eu creio no meu coração, né? Esses dias foi muito engraçado. Eu falei para ela, vamos fazer um jejum? Está chegando o aniversário da igreja, vamos gerar isso em fé, vamos entender que existem realidades espirituais, porque a própria palavra fala para mim e para você, só o espiritual entende o espiritual. Só quem é espírito consegue entender realidades do espírito. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades espirituais. Nossa luta, irmão, é espiritual, não é contra o irmão bonitinho que está do seu lado, não, que às vezes fica rosnando para você.
que não te dá um bom dia, que te trata mal, não é contra esse bonitinho, não. Perdoa ele, em nome de Jesus. Não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados e potestades espirituais. Paulo fala, tenham o mesmo espírito. Quando a gente está andando em unidade, tendo a mente de Cristo, nós sonhamos as mesmas realidades espirituais. Irmão, por isso que quando eu falo para vocês, né, eu amo isso, quando a gente vai viver alguma realidade assim, antes de eu falar de jejum, já aparece o pessoal da intercessão, as irmãs do coque, que fala assim, pastor, vamos começar um jejum essa semana? Eu falo assim, é isso aí. É isso aí. O mesmo Espírito. Por isso que às vezes, irmãos, e aí eu preciso que vocês entendam isso, nós estamos avançando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você crê nisso, irmão? E nesse 1 ano de igreja, eu tenho gerado isso no meu coração, e eu creio que nós vamos viver um novo tempo, uma nova estação, uma nova verdade, uma nova realidade, mas isso precisa ser gerado não só no meu espírito, mas também no de vocês, da igreja, porque quando nós andamos em unidade, nós estamos no mesmo espírito, e só existe um espírito, e é o Espírito de Deus nas nossas vidas, e Paulo fala que é esse espírito que traz em nós, nesse mesmo texto ele fala, o querer e o realizar. Não, então pode ter certeza que as vontades que Deus está colocando dentro do seu coração, dentro do meu coração, para a gente mudar essa cidade, não é minha nem sua, é do próprio Deus. Amém. Ele fala assim, tendo o mesmo modo de pensar, um mesmo amor, um mesmo espírito, uma mesma mente. Sabe o que é uma mesma mente? É ter uma mente toda voltada para o Senhor, entendendo que, cara, peraí, deixa eu usar o meu conhecimento para aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu usar aquilo que eu tenho de sabedoria. Deixa eu usar aquilo que Deus tem me dado. Irmão, Deus tem colocado ferramentas extraordinárias na sua mente. O próprio Cristo fala sobre a nossa salvação. Quando a gente fala, você lembra da armadura de Deus? Quem é da escola dominical aí vai lembrar. É o capacete da? Isso, vamos ficar mais crente. Eu vou falar capacete da e vocês respondem. Capacete da? Quando a gente entende a realidade que está na nossa mente, a gente fala assim, meu Deus, e eu não estou falando de mindset aqui não, tá, gente? Só para deixar bem claro, nada de coach, eu estou falando da Bíblia aqui, aleluia. Se você gosta, está tudo certo, não tem problema não, mas eu quero falar para você hoje da Bíblia. A gente está aqui no domingo, a gente prega a Bíblia. Paulo fala, pregue a palavra, então aqui a gente vai pregar a palavra, amém, gente? Amém. Glória a Deus, não estou recetando na sua cabeça não, só para você saber. É bom a gente deixar claro, né? Quando Paulo fala o mesmo modo de pensar, o mesmo espírito, o mesmo amor, um mesmo princípio, uma mesma verdade, uma mesma mente, entendendo que tudo aquilo que nós precisamos fazer, precisa estar voltado para aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje eu falo com você sobre termos a mente de Cristo. Nós só andamos em unidade se nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo anda em unidade. Mas Paulo ainda fala no verso 3, vamos continuar lendo. Verso 3, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são as suas motivações hoje? Por que você faz o que faz? Principalmente na igreja. Deixa eu trazer essa verdade para a nossa realidade. Por que você faz o que faz? Quais são os seus motivos? Paulo ele fala assim, ei, o que você está fazendo? Ah, eu estou aqui servindo na igreja. Ele fala assim, é por ambição? Não faz não. Irmão, se você está esperando aqui um tapinha nas costas, uma promoção, irmão, não é para mim, é para Jesus. Não é sobre uma placa de uma igreja, a gente precisa entender isso, é sobre a verdade do reino sendo estabelecido nessa cidade através da minha e da sua vida. É quando nós entendemos que não é por ambição, não é por vaidade, não é ambições egoístas, não, eu estou fazendo porque eu quero crescer, eu estou fazendo, não, irmão, a gente não está botando um telão, a gente não está procurando fazer eventos grandes aqui por vaidade, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido nessa cidade. Eu posso ouvir um amém aqui? Quem tem a mente de Cristo, e a segunda realidade é essa, se interessa pelo que ele se interessa. Quem tem a mente de Cristo começa a pensar naquilo que Cristo pensa. Cara, o que Jesus deseja para essa cidade? Não, essa é a minha oração. Eu falo, Jesus, mostra para mim o que o Senhor deseja. O que o Senhor quer? Tira de mim todo desejo egoísta, todo pensamento egoísta, pensamento de vaidade. Qual foi a última vez que você orou assim, meu filho?
Agora a gente não escuta um amém, aleluia. Escuta só o trem passando. Isso, buzinando de novo, aleluia. Porque quando a gente tem a mente de Cristo, eu falo com você hoje sobre termos a mente de Cristo. Fala comigo, eu tenho. Fala com vontade em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, nós andamos em unidade. Mas não só isso, quando nós temos a mente de Cristo, nós nos interessamos por aquilo que Cristo se interessa. Quando nós temos a mente de Cristo, nós temos o mesmo interesse. Sabe o que nós temos o mesmo interesse como Lagoinha? Nós amamos, nós vivemos, nós servimos. Nós somos grandes para servir, pequenos se importar. Nós somos uma igreja que leva as pessoas, que leva cada uma das pessoas a um relacionamento público e crescente com Jesus. Quando nós temos a mente de Cristo, nós buscamos os interesses de Jesus acima dos nossos próprios interesses. Hoje eu falo com você sobre termos a mente de Cristo. Nós só vamos conseguir andar como igreja em unidade se nós tivermos a mente de Cristo. Nós só vamos conseguir viver os interesses de Jesus acima dos nossos próprios interesses, irmão. Sabe quando? Quando a gente tiver a mente de Cristo. Se não, sabe o que vai acontecer? Que é o que Paulo fala para essa igreja. Ei, não estou entendendo vocês. A gente está numa igreja e cada um está voltado para os seus próprios interesses. Olha o que ele fala, não por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade. Humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos, cuidando não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando a gente entende isso, irmão, a gente começa a ser uma igreja que impulsiona ministérios. Eu posso ouvir um amém aqui? Quando a gente entende isso, a gente é uma igreja que a gente leva as pessoas ao crescimento. Por isso que eu acho lindo em Lagoinha. Cara, meu desejo para os meninos que estão andando comigo aqui da liderança é fazer com que eles vão mais longe que eu fui. Porque não é por vaidade. Ninguém é minha ovelha. A ovelha de Cristo. Eu estou aqui para pastorear o rebanho de Deus. O que Deus colocou na sua mão, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não é seu, é de Deus. Mas isso só é possível quando nós temos a mente de Cristo. E ele fala claramente para mim e para você, Filipenses 2, verso 12, não feche a sua Bíblia não, verso 12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmão, quando nós temos a mente de Cristo, os desejos voltados, seus interesses começam a ser os interesses de Deus, a boa vontade de Cristo. Pastor, eu tô querendo isso. Irmão, na Lagoinha a gente pode tudo, só não pode pecar. Amém? Amém. Pastor, eu estou pensando da gente fazer um culto lá em cima do prédio. Vamos fazer, meu filho. Pastor, eu estou pensando em fazer um GC. Gente, os nossos GC são maravilhosos. Será que você pode aplaudir os nossos grupos de crescimento, gente? Aleluia. Chegaram para mim essa semana, pastor, eu quero fazer o nosso GC lá na pista de patinação. Vai com Deus, meu filho. Tava lá a galera assim, ó. Parecendo que eles estavam nas Olimpíadas. Depois a galera apareceu no outro dia aqui com a mão na cintura. Não sei porquê. Acho que caíram. Não tem problema não. Mas quando a gente entende isso, a gente entende que independente daquilo que a gente está fazendo, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Qual é a intenção? A intenção é a gente levar a palavra de Deus. Gente, foi coisa mais linda. O pessoal lá no como é que é o nome do negócio lá? Bryant Park. Oh my gosh, gastei agora, hein, tá? Daqui a pouco, vai voltar o verão, a galera vai voltar os nossos GCs lá no Central Park. Cara, quando a gente estava lá no Central Park, estava lá, a galera se reunia no meio daquele negócio lá e tocando, daqui a pouco chegava um, daqui a pouco chegava mais um, daqui a pouco chegava mais um. O que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente está adorando a Deus, a gente está no nosso grupo de crescimento. Eu posso participar? Pode, senta aí, meu filho. E vamos embora. Por quê? Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mesma intenção, nós temos o mesmo direcionamento. Paulo fala, tenham em vocês a mesma mente de Cristo, o mesmo amor, o mesmo espírito, uma mesma verdade, o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar. Vocês estão comigo aqui nessa manhã, Lagoinha? Hoje eu falo com vocês sobre termos a mente de Cristo. Nós cada vez mais precisamos buscar no Senhor essa transformação sobre as nossas vidas. Paulo ele fala assim, quando temos a mente de Cristo, primeira verdade, eu falei para você, quando temos a mente de Cristo, nós andamos em
Isso, glória a Deus. Vamos tentar de novo, que acho que a galera está quase pegando. Quando nós temos a mente de Cristo, nós andamos em? Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós também nos interessamos por aquilo que Cristo se interessa. Sabe por que talvez você não está interessado naquilo que Cristo interessa? Que a igreja de Cristo interessa? Porque talvez sua mente, irmão, ainda não é a mente de Cristo. Desculpa falar isso para você no culto de domingo, mas essa é a palavra de Deus para mim e para você. Você crê nisso? Cristo está nos chamando para, ei, volte os seus pensamentos para o lugar correto. Volte a sua mente para o lugar correto. Seus pensamentos, o mesmo espírito, o mesmo amor, uma mesma verdade, o mesmo modo de pensar, a mente de Cristo. Hoje eu falo com você sobre termos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vive em unidade, quem tem a mente de Cristo se interessa pelo que ele se interessa, mas mais do que isso, olha o que a palavra fala, verso 14, façam tudo sem murmurar e sem discussão. Agora a gente não escuta um amém, né, Alex? Eu tô ligado. Aqui em Lagoinha não, amém, gente? Mas a gente já viu realidades que quando vai viver um negócio, é uma brigaiada, é uma discussão, é um indo para o lado e o outro indo para o outro. Não, pastor, não, pastor não, né? Não, a gente precisa fazer assim, a gente precisa fazer, não, calma. É sem discussão. Quando a gente tem a mente de Cristo, irmão, é paz, é vida, é prosperidade, é abundância, é justiça, é graça, é favor. Vocês estão comigo nessa manhã? Amém. Quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos andar em unidade. Nós conseguimos, todos nós, cada um aqui tem uma realidade de vida. Quanto mais eu sinto com as pessoas, a gente tem um tempo de mesa, eu falo assim, meu Deus, como as pessoas são diferentes umas das outras. Cada um carrega alguma coisa diferente, mas o que nos une é o mesmo Espírito. Os nossos pensamentos, talvez você com realidades diferentes da minha, você com realidade diferente da pessoa que está do seu lado aí. Pastor, tem um outro tipo de pensamento, amém, mas porque nós temos a mente de Cristo, todos nós temos o mesmo pensamento, nós temos uma mesma intenção, nós temos o mesmo interesse. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? E eu declaro em nome de Jesus, nesses próximos dias, o próprio Espírito de Deus mudando a sua mente, transformando a sua mente, meu filho, abrindo a sua mente, o mesmo Espírito. Quando a gente está aqui declarando que nós vamos viver um avivamento, eu creio que no mesmo Espírito, você vai estar fritando aqui no culto de domingo. Amém. Vai sair esse espírito de geladeira de você em nome de Jesus. Quem tem a mente de Cristo anda em unidade. Quem tem a mente de Cristo consegue se interessar pelo que se interessa. Mas mais do que isso, quem tem a mente de Cristo obedece como Ele. E quando eu falo de obedecer, eu não falo sobre obedecer um pastor, obedecer uma igreja, é obedecer a palavra de Deus. Porque quando Paulo fala para mim e para você, a gente precisa entender essa verdade nessa manhã. Ele fala, seja um modo de pensar vocês o mesmo de Cristo, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos ser servos uns dos outros. Quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos servir. Nós conseguimos entender que quando eu fui alcançado pela graça, por esse amor, por essa verdade, eu não posso ser apenas um mero espectador daquilo que Deus está fazendo. Deus, eu tenho dons, eu tenho talentos, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu agora me entrego ao Senhor para viver o seu sonho, para viver os seus interesses, para andar em unidade. Eu consigo obedecer aos seus mandamentos. Quem tem a mente de Cristo consegue largar o pecado. Paulo constantemente nas suas cartas, ele fala, ei, vivam em santidade. Irmão, só consegue viver em santidade quem obedece à palavra de Deus. Só consegue viver graça sobre graça, misericórdia, justiça, prosperidade, bênçãos, só consegue, e eu preciso que você entenda isso, a gente quer viver muitas vezes a promessa, mas todo mandamento é acompanhado de promessa. Você só vive a promessa se você obedece. Filho de Deus, a palavra fala, quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a sua mão bem alta aí, meu filho. Eu sou filho de Deus, a gente é filho de Deus, nasci de novo, sou filho de Deus, glória. Se você não é, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma oração, você vai ser hoje. Sou filho de Deus. É filho, então o filho tem que obedecer. E não é qualquer tipo de obediência. Paulo fala para mim e para você. Jesus
obedecer ao Deus Pai. Obediência que custou tudo. Irmão, às vezes a nossa obediência tem que custar alguma coisinha a mais, um pouquinho a mais, e a gente fala assim, não, Deus, eu não quero não, vai me custar demais. A palavra fala que Jesus foi obediente até a morte. Quem tem a mente de Cristo anda em unidade. Quem tem a mente de Cristo consegue ter e voltar o seu coração, a sua mente para os interesses de Deus, mas mais do que isso, quem tem a mente de Cristo consegue obedecer aos seus mandamentos. Olha o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você, assim, meus amados, verso 12, abre aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Filipenses 2, verso 12, a palavra fala para mim e para você, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês. Pois é Deus quem produz o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração e sem discussão, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Sabe o que Paulo está falando para mim e para você? Se você quiser ficar de pé, para parecer que a gente está acabando.